Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre dois barcos. Quando você olha assim, dois barcos, você vai falar, dois barcos? Não tem como você falar dois barcos sem fazer menção do que aconteceu nestes barcos, né? Falar do barco de Jonas, falar do barco de Jesus. Jonas capítulo 1, eu quero ler com vocês na NVI hoje. O versículo 1 diz a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com a seguinte ordem: vá depressa, porque depressa. Olha aí, olha a ordem. Não é vá quando der, não, olha. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu depressa, né? Ele foi depressa, foi fugir da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Japa, onde encontrou um navio bacana. E aí, pronto, ele foi embora, né? Lá. Diz aí no final do versículo 3: depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Ele pagou. Como é que a gente faz paga, né? Compra passagem? Pagou, não era barato, não. Hoje o que é mais barato? Você fazer uma viagem de ônibus ou avião? Ônibus, pois é. Seria a mesma coisa que você comparar antigamente um camelo com um navio. Ele não era pobre, não, o profeta tinha dinheiro, se não tinha, não podia algum jeito. Mas pagou a passagem dele. Está vendo? E foi-se embora. Olha o versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Meu Deus, ainda bem que eu vou falar do barco, senão vocês vão ficar com a impressão tão ruim de Jonas hoje. Não é não? O cara vai na rebelião, paga a passagem, está todo mundo morrendo, né? De sufoco, ele foi dormir. Vamos pular para o versículo 10? Todos nós já conhecemos essa história, ficou salteado, não é mesmo? Versículo 10: então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Jonas já tinha contado para eles. Está ok? Verso 12. Verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, e perguntaram: o que devemos fazer com você, Jonas, para que o mar se acalme? Aí Jonas diz: pegue, jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Agora não é só todo mundo que sabe, ele também sabe que está declarando. Aqui é o decreto de morte dele: me jogue no mar, eu quero morrer, é melhor do que voltar. Eu vou conseguir voltar para o mesmo, né? Pois é. Queridos, vamos lá para o outro texto. Você já sabe como é que terminou essa história, né? Eu só gosto de tirar o equívoco que coloca nas historinhas das crianças. O peixe vomitando Jonas na praia, ele saiu de lá e foi entregar em Nínive. Nínive não tem praia, porque o peixe trouxe Jonas para o lugar onde ele pegou o navio. Provavelmente na região de Jope já, tá? Depois ele teve que andar 700 quilômetros para chegar. Tem esses intervalos na história que as pessoas não contam, né? É possível. Bom, eu queria agora que pudéssemos ir ao texto de Marcos, capítulo 4. Não vai falar do barquinho. Não é dois barcos, mas é o navio e o barquinho. Tá bom? Vamos lá, Marcos 4, versículo 35. Vocês sabem que Jesus, quando andava pregando, quando as pessoas tocavam nele, saía poder dele, né? Vocês sabem disso? Quem sabe disso? Então, para onde ele ia, as pessoas praticamente comprimiam ele. Né? E a pessoa o dia todo, madrugada,
Ele tinha sossego, ele estava exausto. Ó, Marcos 4, 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. O lago aqui é o mar da Galileia. É um lago de água doce que tem mais ou menos 26 quilômetros de lago, a parte mais larga dele, 26 quilômetros, e de comprimento tem uns 31, 32 quilômetros. Dá para ir da minha casa à casa do Brian, nessa forma. É chão, né? Pois é. Passemos para outra margem. Olha aí o que ele disse, né? E aí, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Aí os discípulos o acordaram e clamaram. Acordaram na base do grito. Quem clamou é quem? Mestre, não te importa que morramos ou que morreremos? Ou se morrermos aqui? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, né, o mar aquieta-se, o ar aquece. E ao vento ele disse: acalme-se. O vento se aquietou, tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto? Por quê? Ui! Quer dizer que o medo é outra parte. E ainda não tens? Olha aí. Só tem uma coisa para você, tá? É uma coisa por vez. Quando você está com medo, você não tem fé. Quando você tem fé, você não tem medo. São duas coisas totalmente opostas que operam de forma prodigiosa. Porque o sujeito que está com medo, ele tem coisa que não existe, viu, velho? Ele trava, medo. Mestre, deixa eu ir, começou a reparar nas ondas. Ele travou, ele sabe que Pedro sabe nadar, sabe que está escrito, capítulo 21 de João. Ele ouviu Jesus na praia, né? João ouviu Jesus na praia, disse: Pedro é o mestre. Pedro se jogou na água, se vestiu, se jogou e foi nadando até a praia. O que ele apontou? Diga para mim, o quê? Quando a Bíblia fala que quanto aos covardes, seu lugar é com o lado do fogo, não é covarde de fazer covardia, como a gente sabe, como a gente entende. É covarde no sentido medroso para cumprir aquilo que temos que fazer. Amém? A pergunta de Jesus é: por que vocês estão com tanto medo? E como é que vocês ainda não têm fé? Aí a pergunta dos discípulos, eles estavam totalmente apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é esse que o vento e o mar obedecem? Ou seja, eu não conhecia essa parte do Senhor, não cabe o Senhor mudar ao céu, ressuscitar pessoas, fazer um monte de coisa, mas até o mal o Senhor manda até aqui, até o mal o Senhor manda e no vento, podemos estar ricos, né? Um homem de empreendedor ali. O Senhor tem poder sobre a natureza criada, então, maravilha. Bom, vamos às lições dos barcos, tá bem? Mas antes eu quero que você peça ao Senhor e fale contigo. Se eu vou fazer papel de palhaço, como diz, palhaço aqui. Como é que é papel de palhaço? É assim, né? A gente fica perdendo tempo, não chega aqui. Eu posso encher a sua mente de entendimento de um monte de coisas que eu já sei. Mas você vai sair aqui com um monte de informação e isso não vai melhorar a sua vida. Mas se o Senhor Jesus pegar tudo que eu estou passando para você e falar uma palavra só no seu coração, sua pessoa interior, você nunca vai ser a mesma pessoa. Você vai ser vitorioso. Amém? Então peça só, fala: Senhor Jesus, nós dependemos do Senhor. E nós temos condição de passar muito tempo aqui falando sobre Sua palavra. Até pessoas que nem amam ao Senhor, elas podem aprender, eles podem ensinar a outras pessoas. Mas não é esse o objetivo. Nós temos como objetivo crescer no Senhor, estar mais próximo de Ti. Revela para cada um de nós teu coração, teu propósito, de forma bem pessoal. E, Senhor, que a Tua palavra venha entrar em nossas vidas, quebrar, desfazer toda a obra do maligno, e desfazer todo o mal, e arrancar todo o medo. Vem nos dar a Tua bênção para que essa palavra
possa ser semeada em uma boa terra, em nosso coração, e ela frutifique a 30, 60 e a 100. Amém? Obrigado, Senhor. Pronto, bom, primeira coisa que eu tenho que colocar para vocês, meus amados, antes da gente encerrar, é o seguinte: a forma como nós correspondemos à ordem do Senhor, quero falar um pouco sobre isso. Tem duas formas que as pessoas falam, mas biblicamente eu acho que tem pelo menos três. A primeira forma é a obediência pronta. O Senhor mandou, você faz, acabou. Como aquele discípulo que o Senhor disse, vamos para o lado, na hora. Agora, meu mestre. E tem a desobediência velada. A de Jonas, saiu escondidinho do carro. Né? A desobediência que é uma insubmissão, é uma rebelião velada, né? Sabe? É um negócio assim mais dissimulado, né? E tem a rebelião que é declarada, escrachada, como a do povo de Israel, né? O caso lá dela, você lembra? É aqui a terra, então vamos entrar por aqui. Aí vamos mandar 40 pessoas, vamos mandar 12 espias. Passaram 40 dias olhando a terra, vieram, deram ela para frente, deixa, você lembra dessa história? Pronto, aí o Senhor disse, eles disseram, não vamos entrar não, porque os gigantes estão lá. O deserto é menos ruim que os gigantes, mas não querem morrer por mão de gigante, então vamos voltar ao deserto. Aí o Senhor disse, então vocês vão morrer no deserto, não vão entrar mais. São 40 dias para olhar a terra, vocês foram incrédulos, vocês se acovardaram, para ter um gigante, vocês vão morrer no deserto, porque vocês vão ficar 40 anos aí no deserto. Quando o Senhor disse isso para eles disseram que, não, agora não, peraí, fica correndo no deserto mais não, agora eu prefiro o gigante. Aí o Senhor disse, não vá porque eu não vou vocês mais não. O Senhor não volta atrás nas declarações e mandamentos dele, ele não volta. E pronto, todo vai morrer, não voltar quando ele não negar, vai estar morrendo, é claro, é muito sério, vai dar mais não. Vamos morrer no deserto dele porque nós fomos incrédulos, somos escovados. Bom, essa é a rebelião escrachada, né? E, então o que acontece aqui, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, parte B, ele falando com Saul, por causa daquela desatenção de Saul, nós vimos assim, a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a cultura de carneiros, porque Saul estava dando uma desculpa que não tinha cumprido a ordem total, ele tinha cumprido a ordem parcialmente, ele tinha que agradar os soldados, então, não, deixando as cabeças ligadas para a gente fazer uma oferta ao Senhor. A oferta pacífica é aquela onde você sacrifica o animal e você vai comer na presença do Senhor. Mas isso não seria aceitado, porque o Senhor disse que teria que destruir tudo. E aí Samuel está dizendo aqui, é melhor o quê? A obediência é melhor que o quê? Sacrifício. Tem gente que morre, não cresce um menino no conhecimento de Deus, que morre aplicando regras de outras pessoas, mas não trata de sua carne. Em que sentido? Aí eu vou jejuar igual a fulano, o Luciano Spirato, ele jejuou 40 dias, vou jejuar vai resolver minha vida. Talvez não. Talvez seja, por exemplo, vou vigiar com a minha boca para não ficar falando besteira. Eu vou deixar de roubar, vou deixar de fazer coisa errada lá dentro de casa, no escondidinho, vou deixar de fazer pecado. Talvez seja só isso. Para cada um é uma coisa. E aí o que acontece é que a obediência, ela é melhor do que o quê? Sacrifício. É bom se sacrificar? Você tem razão, tem que jejuar mesmo, tem que orar para buscar. Mas antes vem a obediência. Não adianta você fazer sacrifício quando você diz a obediência, o seu sacrifício não vai ser aceito, vai ser tapa na sua cara. Queridos, bom, se você observar o próximo versículo 23, diz que a rebeldia é como um pecado que tem alinhação e a arrogância, aquela, para não você fica com a serviço endurecida, serviço, tem que ser ficado. Serviço. O que ficava aqui no boi aqui, ó? Boi, puxa carroça. Ele tem, como é que chama aqui? Arreio, né? Anda, sei lá. Né? Sem aquilo ali não tem como puxar a carroça, não. Aqui, ó. Quando a Bíblia fala dessa expressão dura serviço, a gente pensa que é só serviço calejado, tanto carregar a carroça. Não. É quando o boi, ele empaca, fica ali, não sai do canto mais não. Para isso é que tem o aguilhão, que é um ferro bem fininho na ponta de uma vara, né? Para espetar a almofada, né? Do boi. Você está com a serviço endurecida? Toma! Aí ele sai do campo. Bom, irmãos, a arrogância aqui é o endurecimento que você fez, né? É como o mal da idolatria.
Bom, dentro desse primeiro ponto, eu queria dizer para vocês que, geralmente, quando nós deixamos de cumprir uma ordem direta do Senhor, é porque estamos seguindo motivações erradas ou estamos dominados pelo medo, que causa total incredulidade nas promessas que o Senhor fez para nós. O medo faz isso. Foi assim com Adão, com Eva, né? Foi assim com Saul, foi assim com Jonas e é assim com cada um de nós. Quando nós deixamos de cumprir os mandamentos, as ordenanças do Senhor, só tem esses dois caminhos. Não tem o terceiro, só tem esses dois. Ou é porque eu tenho um interesse próprio, pessoal, ou é porque eu tenho medo. Tá bom? Copiou? Só tem essas duas motivações, que são as duas, são muito rápidas, né? Só tem essas duas motivações para você deixar de cumprir uma ordem direta do Senhor. Qual foi a ordem que Jesus enfatizou mais para a igreja? Indo, fazei discípulos, não é mesmo que vem fazer discípulos. Outra ordenança, ser o Senhor, fazer isso em memória de mim, é uma ordenança. Amém? Tem gente dizendo, vou não, daí, vou dizer, vou não. Vou não porque eu ficar doente, vou morrer. Se você ficar em casa, você não fica longe não da condenação. Se o seu medo era só isso, você vai morrer do medo agora. Porque pela ordem do Senhor, a ceia é uma espada de dois gumes. Como é uma ordem, você não pode deixar de fazer. Mas você não pode deixar de participar. E você não pode participar de qualquer jeito. Então, a ceia te obriga a se consertar. Amém? Vamos voltar para o barquinho. Vamos voltar para o barquinho que é você na chave. Queridos, vocês sabem o que diz em Tiago 4,17? Assim, portanto, pensem nisso, queridos. Quem sabe o que deve fazer o certo e não faz, comete pecado. Bom, tem tantas versões. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem outra versão que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Né? Mas eu acho que o que esse texto está querendo enfatizar é que, quando ele vai definir pecado, não é só aquilo que você faz errado, mas a omissão em fazer o certo é pecado. Eu acho que é essa a tônica do texto. Você deixar de cumprir uma ordem, você se anular, se abster, se esconder, fugir. Isso é pecado. Quando é que você corre da ordem de Deus? É quando você tem um interesse próprio ou você tem medo. Não é ato de fé. Isso é carne. Ou você está com interesse pessoal ou você tem medo. Ok? Bom. Então, eu quero que você compreenda uma coisa. Quando nós somos pequeninos, criancinhas, as criancinhas elas não sabem coisa alguma. Por isso não existe pecado na vida da criança. Na verdade, o Senhor Jesus disse que deixaria a os pequeninos. Não os embaraceis, dos tais é o reino dos céus. O Senhor chegou a dizer, eles veem a face do Pai constantemente. Ou seja, todo filho, quem é aquele filho aqui? Todos nós chamamos filho de nosso filho. Está lá um grandão lá, daqui a pouco também. O que acontece? Os nossos filhos não são nossos. A Bíblia diz que são de quem? São filhos de quem? É de Deus. Nossa é a responsabilidade de cuidar. Por isso é que Deus abençoa o filho que honra o pai, porque o pai é representante de Deus nisso. Mas os filhos são herança de quem? O Senhor. O fruto do ventre é galardão de quem? O Senhor. Então, quando você tem um filho, na verdade, você está tendo filho de Deus. Ele vem sem nenhum pecado. Enquanto não tem consciência do que é certo e do que é errado, não existe pecado, irmãos. Porque deve ser o pecado, porque pecado é transgressão da lei. Iniquidade, integridade é pecado, porque é transgressão da lei. Quando é que deixa de ser filho de Deus? Morre. É quando a consciência do pecado, do que é certo e do que é errado, vem e ele começa a pecar. E aí ele morre. Ele só volta a ser filho de Deus quando ele é lavado primeiro pelo sangue de Jesus. Amém? Estão compreendendo, sim ou não? Bom, então, pecar depois para alguém que já sabe discernir o que é certo e o que é errado, já tem suas faculdades todas desenvolvidas, já sabe discernir tanto o mal quanto o bem. E Jonas decidiu, aqui no caso, não só desobedecer a Deus, mas ele quis cortar toda a possibilidade de ser conduzido ou levado ao centro da vontade de Deus, ou à obediência naquela ordenança. Porque uma coisa é você
dizer assim, eu não vou pegar em mim e ficar em casa. A outra coisa é você dizer assim, rapaz, eu não vou ir mais, eu vou para o lugar mais distante que tiver, que é para não ter possibilidade nenhuma de Deus me arrastar para lá. O que é que Jonas tinha contra Nínive? Ele não tinha nada contra Deus, não, ele tinha contra Nínive, ele tinha um ódio mortal daquela nação. Depois você procura no YouTube que ensina tanto coisas boas quanto coisas terríveis para cá, mas procura lá no YouTube, que é bom você ouvir, o que eram os ninivitas. Tá? Que hoje seria localizado no Iraque. Tá bom? Como era aquele pessoal lá? Síria, Sul, da região. Bom, por que Jonas tinha um ódio mortal contra aquele povo? Jonas, como profeta, já sabia o que aquele povo ia fazer contra o povo de Israel. Por isso, seria o mesmo que, preste atenção, olha para mim. Olha para mim, olha, presta atenção. Você é um profeta de Deus, foi revelado para você que fulano de tal vai vir assassinar a sua família. Deus está dizendo que você tem que ir lá pregar para ele, se converter. Você entende por que o ódio dele? Quem está entendendo? É difícil, não é, irmãos? Jesus faria isso sem nenhuma dificuldade, mas nós temos dificuldade. Confesso que eu estou no grupo que tem dificuldade. Vai matar minha família, e se eu não for lá, ele vai morrer, então eu vou fazer um jeito não ir lá, quer que ele morra, não, se mentir, minha família. Essa é a outra vez. Quem compreendeu o glória a Deus aí? Tem. Bom, aí como a gente sabe que Deus também não volta atrás de seus decretos, de sua palavra, e como Deus tinha escolhido o Jonas, Deus não ia, por exemplo, vou escolher o Jonas, mas eu vou escolher o Zezinho. Já que o Jonas não quer, eu vou escolher o Zezinho. Não é assim não. Amém? Esse é o motivo pelo qual você vê Jacó, o nome de Jacó, fazendo coisas de Jacó, suplantador sagaz, e mesmo você herdando a bênção. Isso não quer dizer que Deus aprovava os atos dele. É que não tinha outra opção. Já estava ali, já previsto que ele ia ser quem iria dominar sobre mais ainda. E outros casos tantos. É por isso que você vê homens como Salomão, que até hoje todo mundo fala muito bem dele. Ele foi, eu não consigo. Não consigo. Vai estudar profundamente, você vai ver. Ele foi o início da desgraça todinho. Na verdade, Davi, quando pegou daquele jeito, mais assim, ele conta até mesmo da destruição. Você está ali, foi Salomão, quando ele escolheu pela covardia dele, não foi saber dele, foi covardia. Ele escolheu ter 700 mulheres, todo o povoado que tinha por lá, eu vou casar com a filha desse homem, e esse homem não vai fazer guerra comigo, porque meu pai não tem guerra, eu sou playboy. O que acontece? Ele usou sabedoria desse jeito. Daí a pouco, a mulher dele, que era a única, não podia nem ser esposa dele, ele ali é proibido. Vai mais um tempo lá, ao Deus dela, né? E as outras quiseram também, não, quero adorar o nosso Deus, não deixa a gente ir para casa, ou faça um tempinho aí para nós, cada um tem um tempinho. Anarquizou, encheu de vitória. Por isso o juiz de Deus, o que ele foi pedir, que a desgraça toda que dominou a história de Israel, está bem? É responsabilidade de Israel, não? Ok? Bom, mas sabe, então nós não estamos bem essa bênção da sabedoria. É isso. O segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui é de motivações e disposições para obedecer ou para se rebelar, né? A gente aprende com o tempo, né? E a gente aprende isso sendo submisso a princípios. Se esses princípios forem bons, ok. Se forem maus, uma coisa é você ter bom caráter. Geralmente quando a pessoa é mau caráter, alguém diz esse cara, essa pessoa não tem princípios. Ela tem princípios, só não são princípios bons. O princípio dela é só a desgraça, é só a derrota. Assim. Os princípios dessa pessoa são princípios de derrota, não são de vitória. Amém? Então, o que acontece é que a obediência, já falei um dia aqui, para Paulo, a carta aos Hebreus, que Jesus aprendeu a obediência, Paulo diz: eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação. Se passa bom, necessidade, se tem abundância, aí posso tudo naquilo que me fortalece. O Tiago fala: olha, você tem que se vestir, que comer, fique satisfeito, meu irmão. E ele dá um motivo para você estar satisfeito, porque ele disse: não te deixarei
Nunca te deixarei, nunca vou desamparar você. Esteja satisfeito. Nós sempre vamos ter um motivo de satisfação. Quando a gente está satisfeito, a gente obedece de boa. Quando a gente está insatisfeito, a gente vem com desculpa. Quando a gente está com medo, a gente foge. No caso aqui. Amém? Bom, quem aqui já escolheu ter vida pelo Espírito? Quem aqui já escolheu Jesus como Senhor de sua vida? Bom, você escolheu a vida e não morte. Amém? Então você se sujeitou a Jesus para ser salvo, não é isso? Nós escolhemos estar com Ele dia e noite, onde quer que Ele estiver, seja no mar, na montanha, nos vales, tá? E a motivação para nós nos submetermos a Ele e obedecê-lo em tudo quanto Ele ordenar, ela nunca vem da minha carne, ela vem da minha pessoa interior, é uma disposição. Obedecer é uma escolha que eu faço, e essa escolha vai fazer com que eu me posicione e diga: não, eu quero seguir o Senhor, eu vou fazer assim. Da mesma forma, para você partir para o fracasso, pecar e tal, você faz uma escolha. Quando você não escolhe nada, você está escolhendo não escolher. Não adianta, você vai ser responsável de qualquer maneira. Diga para o seu irmão: não pode não, irmão. A resposta é sua de qualquer maneira. Aí eu vou me anular, vou me mexer com isso, não. É uma escolha que você está fazendo, é um problema, vai ter um preço também. Tá bom? Então, tem uma posiçãozinha de obediência, tem a bênção da vida que é obediente. Para quem obedece, é outra coisa que vem. Você observar a Gálatas 5, verso 16, diz: vivam no Espírito jamais, ou de modo algum, né, vocês vão satisfazer o desejo da sua carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eles, para mim de novo. Você é um pedaço de carne ou você é um Espírito? Eu sou um Espírito. Eu tenho esse pedaço de carne aqui. Quando eu sair daqui, eu vou migrar para um corpo 2.0. Eu sou um Espírito, estou aqui dentro. Porque eu estou aqui dentro, eu tenho uma alma. Tá? Foi corrompido pelo pecado. A guerra não é doida em mim. Todo dia. Então, essas coisas boas que a Bíblia diz que são da natureza de Cristo, nós vamos ser participantes, elas vêm do nosso espírito, do nosso homem interior. Amém? Não vem da nossa carne, não, vem do nosso homem interior. Queridos de Deus, se vocês olharem, lá no versículo 24, no Gálatas 5, diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, você não é carne, você é um espírito, mas você pode viver dominado por sua carne. Não é se você escolher, não, ela já escolheu te dominar. É se você escolher não fazer nada. Aquela história de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Já tá. Tem crente que essa onda do Zequinha. Tem. Aqueles crentes que não ligam para nada, não tem posição de nada, dizem: se for de Deus, aquela história, se for de Deus, vai acontecer. Irmão, tem uma posição. Sou de Deus, sou, mas não sabe o que eu quero, quem eu sou, quando eu vou, eu quero que esses conceitos todos bem claros. Amém, meus amados? Amém? Se omitir é uma escolha. Tem gente achando que não, né? Tem gente achando que não é. E é triste ver que até mesmo o profeta de Deus, que tem conhecimento de Deus, pode ter motivações erradas e tomar decisões tão ruins. Eu nem sei se eu faria melhor do que ele, sabendo o que ele sabia. Você faria melhor? É o que eu falei aqui. E saber que foi revelado para você que o fulano nunca vem lá, vai matar a sua família inteira, seu povo, sua parentela toda. Aí Deus quer que você vá lá pregar para ele não ser destruído. Eu vou nada, eu quero que ele vá para o inferno. É assim que a nossa carne diz. Aí Jesus manda a gente fazer o quê? Bendizer aos que maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Isso é coisa do seu espírito. A gente fica querendo procurar coisas no endereço errado, não vai achar nunca. A gente fica procurando essas coisas boas em nossa alma. Mas sua alma não tem nada de bom, não, irmão. É corrompida, é vencida pela carne. A Bíblia diz em Efésios que quando nós não tínhamos Jesus, nós vivíamos sob a regência do príncipe desse mundo, né? O príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua no mundo da desobediência. Nós éramos por natureza filhos da ira, éramos todos. Andávamos, como disse aí, no mundo da lembra. Ou seja,
Nós andávamos na inclinação do nosso próprio pensamento. Ninguém se regrava pela Bíblia, não. Ele achava melhor e pronto, acabou. Queridos, sabe o que é pior quando fala da vida de Jonas, Joaquim? É que sempre aparece alguém que quer limitar o Jonas. Tem, pastor, isso é mentira. Não é possível que alguém quer limitar o Jonas. Pelo exemplo que eu dei, eu não falo, acabei de falar, eu mesmo não sei se eu estaria para fazer diferente. Eu ia querer que meus inimigos morressem, mas isso é minha carne, é racional. Eu devo me submeter ao Espírito Santo. Olha, você dizer para mim, é hipocrisia, você dizer para mim, que você vai estar sendo apedrejado, você não fez nada de errado, e você não vai sentir nada de raiva das pessoas que estão me apedrejando. É hipocrisia, irmão, ninguém consegue fazer isso não. Agora, esse Estevão estava cheio de quê? Cheio do Espírito, não foi apedrejado. E ele conseguiu não sentir ódio, raiva, nem desejo de vingança, isso aí não. Ele não sabe o que faz, não lhe impulsos desse pecado. Olha, as pessoas se ficam hoje em dia, até assim, ó, não está falando mal de você. É o quê? Falou o quê? Falou isso. O que mais? Falou aqui. Quem foi? Quem mais quem? Pronto, já faz uma lista. Vou levar lá no lugarzinho ali para pagar fogo nesse nome, para ver se. Entendeu? Vou me vingar. Então vou falar mal, vou pagar a mesma moeda. Não fala mal, dói falar mal. Ah, não fala mal de mim, tá vendo? Quando fala mal de você, você sente uma dor assim, dilacerando. Quem que sente uma dor dilacerando? Falar mal de mim, ai, vou mancando, rapaz. Porque falar mal de mim, de tudo de jeito agora. Ah, é problema, deixa o pessoal falar. A responsabilidade de quem falou. Quem tem língua tem que saber como usar. É a Bíblia que diz. Amém? Agora tu imagina um caso como este. Queridos, não sempre tem gente querendo fazer igual a Jonas. O senhor manda ir ali fazer tal coisa lá rápido, a pessoa foge rapidamente. Foge rapidamente. As motivações são muitas. Eu falo da motivação dele para você não se apegar a outras coisas aqui. E eu quero só questionar. Nós temos imitado mais a Jonas ou a Jesus esses dias? Essa não responde não. Assim como Jonas teve suas motivações para fugir, nós vimos que os 12 apóstolos tiveram uma motivação pessoal para obedecer. O que é que faz aqueles homens tão pequenos? Se eu vou para outra margem, ninguém questionou, mas se eu à noite, cara, de manhã nós vamos, é perigoso, mais de 200 metros abaixo comida do mar Mediterrâneo, nós vamos morrer. Tem uma tempestade aí, nós vamos morrer, Senhor. Ninguém questionou, nem por medo, nem por rebelião, nem por coisa nenhuma. É para ir agora. Você acha que Pedro tinha esposa? Tinha família, deixou tudo para lá. Vai seguir Jesus e ele disse negócio assim. Entendeu? Quem está entendendo aí? A obediência que eles tinham não era provocada pelo Espírito Santo, não tinha se derramado ainda. Era uma disposição de coração. Eu amo esse cara, ou então tinha algum interesse. Talvez uma forma que a desobediência tenha algum interesse, né? Ou é provocada por medo. A obediência, em alguns casos, quando não é pelo Espírito, é por algum interesse. Você vê depois se discutir sobre quem ia entrar à frente. A mãe de João e de Tiago, né? Deixa Deus ficar com a direita e a esquerda do Senhor. Olha, Pedro ficou vendo. Ficou agora, cara estava mesmo. Ficou para puxar a peixinha. Porque Pedro se considerava um general. Pedro era o Simão, é o violento. Né? Pedro, não vai mexer com o senhor, não. Tem que passar por mim. Jesus disse lá. Vendo aí a capa, eu troco com uma espada. Alguém gritou, quem pôs aqui? Quem foi que gritou que Jesus espada? Pedro, peraí, quem é o nome meu? Queridos, se quisermos saber quais são as motivações que existem em nossos corações com relação às ordenanças do Senhor, nós precisamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, quais são as ordenanças que eu tenho obedecido? Quais são as ordenanças que eu tenho obedecido? Segundo, quais as ordenanças eu não consigo obedecer? Terceiro, para quais ordenanças eu estou me omitindo, dando desculpa, esquivando e fugindo, igual Jonas? Parece um muçulmano. Quem vai pegar um muçulmano? Escorrega? Eu tentei já. Deu muito bom para mim. Outra coisa
para você descobrir a motivação do seu coração, é bom você fazer, é perguntar assim: por que eu pego fazendo o errado quando eu deveria fazer o correto? Por que eu me omito de fazer o certo? Por que eu me calo? Por que eu me anulo quando a questão é fazer o certo? Ou quando eu faço só parcialmente, igual Saul, talvez só para aliviar um pouco uma dor da minha consciência. Por que eu faço isso? A resposta é carne livre. Carne livre. Eu nunca vi carne presa fazer isso. Eu li o texto que diz que os que são de Cristo já crucificaram. O que é crucificar? É colocar na cruz. Você já viu alguém pregado na cruz da liberdade vai não quer? A minha carne, a sua carne tem que estar na cruz. Ou ela vai ficar na cruz, ou você vai perder a sua liberdade e escolher, porque ela vai sempre escolher algo diferente do que você quer fazer. E aí você vai ficar naquela loucura. Paulo escreveu: o que eu faço eu não entendo. Eu não entendo o procedimento, o que eu não quero fazer, faço. O que eu não devo fazer, o que eu gostaria de fazer, eu não faço. É tipo assim, uma guerra. Não sou eu o pecado que a mim tem no céu. A questão é: vamos crucificar a carne. Eu sou de Cristo, eu vou. Se somos de Cristo, nascemos, andemos e vamos também no Espírito. Em nome de Jesus, amém, querido? E terceiro e último ponto diz que Deus responde às nossas ações, independente das nossas motivações. Amém? Ele responde às nossas ações, independente das motivações. Paulo chegou a dizer que é bom que o Evangelho seja pregado. Tem gente pregando por interesse, não tem problema. A motivação está errada, mas importa que o Evangelho seja pregado. Amém? Glória a Deus. Olha, no caso dos 12 que obedeceram ao Senhor prontamente, entraram no barco com Jesus, seguiram ele na direção certa. Fez uma noite, né? E eles podiam contar com a presença de Deus, com um auxílio. E esse é o motivo para você não temer quando a ordem é do Senhor. Esse é o motivo para você não ficar dando desculpa, dizendo: pai, eu não sei, pai, eu tenho medo, pai, ninguém, deixei para escalhamento. Isso é um afro-escalhamento dos últimos dias da pegando geral. Tá? Por isso que o pessoal diz que essa geração é muito fraca. Não, é fraqueza. Não é fraqueza, é frescura. E aqui, ó, a fraqueza dessa geração é aqui. Convencer essa geração que é uma geração fraca. Não é, porque quando querem fazer as coisas, fazem. É a pescalhada. Deixa esse apescalhamento, cara, não consigo, tudo é muito difícil. Eu falei aqui outro dia, quando eu estava no ACM, a nossa direção no final da aula era trocar o burro. Chegava em casa machucado, apanhava o burro da mãe do pai, aí outro dia já se contava, ele dava: meu pai bateu, vou desforrar de você, porque você foi me fez chegar em casa arranhado, toma. E a gente, ninguém nunca morreu. Hoje a criança chega: eu quero morrer, mamãe. Disseram que eu sou gordo. É o quê? Brincadeira. Mas vocês estão entendendo? Estou vendo lugar aqui, ó. O posicionamento está muito fraco. Bom, como é que Deus está respondendo às suas ações? Você está podendo contar com ele como auxílio ou como adversário de Israel, quando ficava errando, desobedecendo? Ele não podia contar com Deus como auxílio, não. Deus se tornava adversário dele. No barco de Jesus estava dormindo no sono, mas era o sono de quem andou com o da vontade do Pai. Estava cansado de trabalhar, curar pessoas, pregar, expulsar demônios, estava cansado de fazer o correto. O sono do Jonas era o sono da depressão, o sono de quem dizia assim: eu prefiro morrer do que ir lá pregar para esse pessoal ruim que vai destruir meu povo. Eu prefiro morrer. Sabe esse negócio que joga na água? É igual de alguém que quer morrer, que prefere morrer do que voltar e fazer o que Deus mandou, porque ele sabe que vale a pena morrer aqui. É melhor do que perder tudo. Isso é a carne, irmão. A mesma carne que fica acesa quando alguém vem cedo, chapa a mão na sua cara, a sua carne fica acesa. Vou dar um tiro, vou passar uma faca. Aleluia! Quando é que ele tem uma aleluia no final, para disfarçar e fazer com a carne. É a carne. Aí, se você não aprende a dominar, ou não tem como dominar, a Bíblia diz que você tem que correr. Você não corre? Tem covardia, não é sabedoria. Corra! Pastor, senão depois você vai chegar com aquela história: pastor, a vai foi forte demais. Por que ele correu, miserável?
Está lá já? Entendeu? Quando é o diabo, ele corre, vai pegar, você corre. Amém? Você vai revidar? Deus proíbe você de revidar, Ele proíbe você de se vingar. A carne acendeu, irmão, corre! Corre, sai daí. A mulher, às vezes, não precisa nem fazer muita coisa, não. Basta o demônio, não é demônio, não, os hormônios, né? Vai ser que é o demônio. Os hormônios atacam, ela fica, vou te matar. Aí o homem vai fazer o quê? Ele vai revidar? Não, ele tem que correr. Ele corre e diz, ei, prepara essas baratas e depois eu vou. Vai, eu vou sober, vai começar lá. Deixa ela se aquietar, irmão. Vai, você vai ficar com a sua carne. Você tem que correr, mas não é a carne alheia. Você vai tratar a carne alheia, não, irmão. Pode não. Amém? Quem está entendendo? Pronto. Aleluia. Glória a Deus. Bom, queridos, olha. Os últimos pontos dizem que a tempestade ela sempre vem. E quando ela vem, ela acorda quem está dormindo. Jonas estava dormindo, sim ou não? Era o som da depressão, da omissão, da covardia, do medo. Mas ele estava dormindo. Jesus estava dormindo, sim ou não? Quando a tempestade vem, acorda tudo. É uma coisa: a tempestade sempre vem. Ela sempre vem. Quando você está dormindo, no caso de Jesus, é mais escapado, cansado. Aí o que é? É uma tempestade. Misericórdia, todo mundo morre, todo mundo se vê. A tempestade, quando vem, ela acorda todo mundo. Como é que você está? Você está alerta? Está dormindo? Se está alerta, já aprendeu a descansar no Senhor? Porque senão, quando ela vier pegar dormindo, vai ser uma marcha. Os que estavam alertas estavam todos desesperados, tanto no barco de Jesus quanto no barco de Jonas. Você já aprendeu a descansar no Senhor? É fácil, pastor, dizer descansa no Senhor. Mas eu não aprendi ainda. Sabe por que a pessoa não aprende a descansar no Senhor? Porque ela não sabe o nível de autoridade que ela tem. As perguntas de Jesus revelam isso. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, Ele deu autoridade sobre a criação para dominar, irmãos. O Velho Testamento está cheio de passagens, Deus mandando a homens, né, liberarem ordens a respeito da natureza criada por Deus, para que o mar se abra, para que o Rio Jordão se abra, e assim por diante. Isso aconteceu ou não no Velho Testamento? Aconteceu ou não aconteceu? Pois é, o homem não tem noção da autoridade que ele tem. Aí quando Deus diz, vai, faça, aí fazia. Mas como Jesus veio e se fez homem, Jesus tinha todas as qualificações para fazer uso dessa autoridade que foi dada a Adão. E aí Jesus ficou abismado. Primeiro, como é que vocês estão com medo de uma coisinha dessa? E segundo, como é que vocês não têm fé ainda? O que é a fé? Filho de fundamentações que se espera e a evidência prova aqui que eu não estou. Você está vendo a autoridade que eu creio no Senhor a mim? Você está vendo? Não. Ninguém está vendo. Mas ela está por aqui, tá? É por causa da minha vida? Não. É por causa de um nome que foi me dado, o nome de Jesus. Como é que o Senhor foi me dado? Eu sou igreja. Igreja doida. Amém? Quando a mulher se casa, recebe um novo homem, geralmente ela assim no passado. Jesus deu um nome, o nome dele para a igreja. Está relacionado com a aliança. Isso é a ver com não tomarás o nome do Senhor em vão, porque é isso, você está dentro da aliança sem obedecer a nada que a aliança exige de você. Amém? Amém? Amém. Pronto. Queridos, o tempo de descanso, o tempo de dormir é necessário. Sabe, mas só consegue dormir, mesmo na tempestade, quem tem certeza que pode contar com Deus como seu auxílio. Você vê ali preso no cárcere interior, no lugar mais preso de segurança máxima. Ainda tinha soldado lá com ele algemado, porque lá dentro do cárcere interior. Ele sabia que ia morrer no dia seguinte. E ele estava o quê, irmãos? Ele estava chorando, foi? Estava o quê? Dormindo. Se coloca aí na história, se coloca aí. Você está preso, sabe que amanhã vão te matar. Você consegue dormir? Eu não tenho passado a escrever carta de despedida. Ficar organizando as coisas, né? Cuidado com isso aqui, cuidado com esse outro aqui e tal. Quando vier pregar para lá de cá, é vivo, fulano, que é perigoso. Entendeu?
Eu ia deixar umas dicas para ninguém passar por aquele caminho ali, que era morte na certa. Quem está entendendo? O cara conseguiu descansar, sabendo que ia morrer no outro dia. Rapaz, isso é coisa que tem do Senhor como auxílio. Vamos amanhã? Tá bom. É bom que eu condição mais rápido. Papias, né? Eu matava Papias. Diga suas últimas palavras, que a velha. Olha para o cara que vai executar eles. Vamos logo, meu jovem, vamos com isso. Deus com seus para ter um ponto real com você. Eu vou com a cabeça para cima. Em perfeita paz. Isso é possível. Vivemos uma vida turbulenta. Estamos em perfeita paz. Por causa daquele que disse: nunca vou deixar vocês. Nunca vou desamparar vocês. Finalmente, a tempestade ela vem independente de quem está no barco. Ela vem independente do tipo de barco, pode ser um barquinho ou um navio. Ela vem independente do mar onde o barco está. Ela vem, a desgraça da tempestade vem. Porque ela vem se prepara. Se apegue ao Senhor. Uma hora para outra, está tudo bem no seu relacionamento, vem a tempestade e joga tudo para cima. Se apegue ao Senhor. Tem tempestade, que tem o poder de destruir tudo. Árvore e tronco. Não deixa nada. Mas tem uma verdade que eu vou falar para vocês. Dependendo do tamanho da tempestade, todas elas se submetem ao poder de Jesus. Se submetem ao poder da palavra. Não sei qual é a tempestade que está vindo aí, não. Eu sei que todas elas você vai ter vitória se você aprender a descansar no Senhor e usar o que está aqui para você. Se você tiver o Senhor como auxílio, você vai poder descansar no meio dela. É como Jesus falou: você vive como cordeiro no meio do lobo. Irmão, é como você está no meio de uma tempestade, no olho do furacão. Não, é como você está no meio da vontade ali. Eu vou enviar um cordeiro no meio do lobo. Imagina sendo cordeiro no meio do lobo. Imagina Daniel na cova dos leões. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou ficar com fome. Eu vou estar lá com você. As tempestades vêm, mas se o Senhor tiver com o seu auxílio, ela não tem poder. O poder delas é aparente e passageiro. O poder do Senhor permanece. Amém, queridos? Para finalizar, João 42, 1. Quero dizer para vocês que o propósito do Senhor se cumpriu. Jonas, que retornou, ele teve que ir, sim ou não? Ele foi ou não foi? Diga: Jonas foi! Nem que não quisesse! Ele foi contra a vontade, mas ele foi. E os 12 foram para o outro lado, foram ou não foram? Pode ter até dois demoniados lá, tem gente que diz que era um, tem gente que era dois demoniados lá do outro lado, mas eles foram. O propósito do Senhor se cumpriu. Eu quero só perguntar a você como é que você quer estar no final, quando você alcançar o propósito do Senhor, quando ele cumprir em sua vida. Você quer estar de pé? Ou quer estar só aquela derrota, só o frangalho, só o goió? Vamos aprender a descansar no Senhor. Jó 42 diz: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, nós viveremos a realização dos propósitos do plano do Senhor. Porém, como você quer estar no final?